Boa noite, galera tricolor. Hoje a gente vai vamos entrar no momento nostalgia do nosso Fluminense. A gente vai falar do Fluminense de antigamente, o Fluminense de tempos atrás. O Fluminense que só tinha craques, só tinha jogadores de ponta, jogadores que eram selecionáveis, enfim. O Fluminense era um time de ponta, realmente era um time só de craques. Então a gente vai falar da seleção do Fluminense, dos 3 maiores jogadores de cada posição que passaram pelo Fluminense e também os treinadores, tá? Então a gente vai começar pelos goleiros. A gente pode colocar em primeiro lugar Castilho. Castilho foi o maior da história. O Castilho, ele foi campeão do mundo em 58 e 62 pela seleção brasileira. Foi bicampeão pela seleção brasileira, né? Bicampeão mundial. Ele ficou na reserva nos dois torneios, nos 2 campeonatos, mas ele estava ali no scratch da seleção, né? Então ele marcou história na seleção, foi bicampeão em 58 e 62. Ele jogou 698 partidas pelo Fluminense. É o recordista de partidas, ganhou o prêmio Belfort Duarte, porque passou 10 anos sem ser expulso. Vocês sabiam disso? 10 anos sem ter uma expulsão. Ele jogou no Fluminense de 1946 a 1965. Tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas ele amputou um dedo. Ele teve um problema no dedo, ele preferiu amputar o dedo a ficar muito tempo sem jogar pelo Fluminense. Então ele preferiu amputar o dedo da mão esquerda para não desfalcar o Fluminense por muito tempo. Tá? O Castilho se suicidou pulando do 7º andar num prédio em Bom Sucesso. Tá? Então, o final do Castilho foi um final trágico. Então foi um grande goleiro, um dos maiores goleiros da história do Fluminense. Tá? Em segundo lugar, a gente pode botar o Félix. O Félix foi campeão do mundo em 1970. Chegou no Fluminense aos 30 anos de idade. Sempre passava confiança e experiência ao time, mesmo quando falhava. Foi campeão carioca pelo Fluminense em 1969, 71, 73, 75 e 76. 5 vezes campeão carioca. Foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 1970. Ele jogou 319 partidas pelo Fluminense. Ele jogou no Fluminense de 1968 a 78. 10 anos. O apelido dele era Papel, devido à magreza e aos voos que ele costumava dar para fazer as defesas. Morreu em 2012 por efizema pulmonar. Então, nosso Félix foi o segundo colocado entre os goleiros do Fluminense. Terceiro colocado, Paulo Victor. Depois de rodar por equipes de porte pequeno, ele chegou em 81 ao Fluminense, foi tricampeão carioca em 83, 84 e 85 e foi campeão brasileiro em 1984. Ele jogou 361 partidas pelo Fluminense, ficou no Fluminense de 81 a 88. Foi o segundo goleiro que mais atuou pelo Fluminense, tá? O Paulo Victor. A gente pode citar também os laterais direitos agora. Nós tivemos 3 laterais que tiveram passagem honrosas pelo Fluminense, laterais direitos. Em primeiro lugar, Carlos Alberto Torres, o Capita, um dos melhores laterais de todos os tempos. Capitão da seleção campeão mundial de 1970. Revelado pelo Fluminense em 1963, ele rodou por vários clubes e retornou ao Fluminense em 74, na famosa máquina tricolor. Foi bicampeão carioca e morreu em 2016 de infarto. Segundo lugar, o nosso querido Aldo. O Aldo atuou pelo Fluminense de 82 a 87. Foi campeão brasileiro de 1984. Foi tricampeão carioca de 83, 84 e 85. Aldo participou daquele jogo contra o Flamengo, onde entrou um urubu em campo e foi um corre-corre para lá, corre-corre para cá. Eu estava nesse jogo, eu acho que eu não me lembro se eu estava na geral ou na arquibancada. O Aldo foi lá e pegou o urubu com a mão e tirou o urubu, né? E aí a torcida do Fluminense foi a loucura, né? Terceiro lugar, Mariano. Mariano foi campeão brasileiro em 2010.
foi campeão pelo Sevilha e atualmente joga no Atlético Mineiro, no timaço que o Atlético Mineiro montou, né? Então o Mariano também fez história no nosso Fluminense, era um lateral muito voluntarioso. Na lateral esquerda, a gente tem 3 jogadores também. O primeiro colocado, o nosso querido Branco, o maior lateral esquerdo da história do Fluminense, dono de um chute potente e uma categoria invejável. Foi campeão do mundo em 94 pela seleção, foi campeão carioca pelo Fluminense em 83, 84 e 85, campeão brasileiro em 1984, campeão de Seul em 84 também. Atualmente, Branco é coordenador da seleção. Segundo lugar, Altair. Altair eu não vi jogar, mas puxei pelo Google e o Altair atuou no Flu entre 70 e 82. 500 jogos pelo Fluminense. Campeão carioca de 71, 73, 75, 76 e 80. Morreu em 2019 de Alzheimer. Terceiro lugar, o nosso polivalente Rubens Galaxy. Rubens Galaxy eu vi jogar. Na época do Rubens, em 1980, o Fluminense tinha Paulo Goulart, Tadeu, Edinho, Delei, Gilberto e Mário, e o ataque era Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Era um timaço, né? Inclusive, nesse ano, o Fluminense foi campeão em cima do Vasco, com um gol de Edinho de falta. O goleiro do Vasco era o Mazzaropi. Lembro perfeitamente desse gol. O Rubens Galaxy jogou 462 partidas pelo Fluminense. Foi campeão carioca em 71, 73, 75, 76 e 80. Ele era polivalente, atuava em várias posições. O Rubens Galaxy já atuou na zaga, lateral esquerda, lateral direita, jogou de volante, enfim, era um cara que jogava em várias posições e não deixava o ritmo cair, né? Muito bom jogador. Marcou época na lateral do Fluminense. Zagueiros, a gente pode destacar vários zagueiros no Fluminense. Em primeiro lugar, eu acho, embora ele não tenha ganhado muitos títulos pelo Fluminense e também tenha jogado no arquirrival Flamengo, ele começou a carreira aos 13 anos na base do Flu. Tinha muita identidade com a torcida tricolor. Ele tinha muito vigor físico, raça e categoria. Era um zagueirão. Edinho era um cracaço de bola. Foi campeão carioca em 75, 76 e 80. Atualmente é comentarista esportivo. O Edinho era aqueles zagueiros que ele pegava a bola na defesa, quando o Fluminense saía, e partia, e ali ele gerava um contra-ataque muito bom do Fluminense. Era um jogador que saía da defesa e ia para o ataque. Se deixasse, ele fazia um gol lá na frente. Grande jogador, né? Segundo lugar, Ricardo Gomes, o bracinho. Ricardo Gomes jogava com aquele bracinho assim parado, lembra? Começou no Fluminense em 80. Eu vi o Ricardo Gomes começar. Foi tricampeão carioca de 83, 84 e 85. Nessa época eu vi o Ricardo Gomes começando, Branco, Paulinho, lembra do Paulinho? Ponta esquerda, driblador. E ele foi campeão também, o Ricardo Gomes, brasileiro de 84, né? Terceiro lugar, Thiago Silva. Thiago Silva não ganhou quase nada pelo Fluminense, mas quando jogou, desempenhou bem a sua função. Jogou com raça, habilidade e vigor físico. Foi campeão da Copa do Brasil de 2007. E só, né? A gente pode citar também, não tem 4 jogadores, não estou citando 4 jogadores, mas a gente tem que lembrar do Pinheiro. Era um zagueiro técnico e elegante. Jogou de 1949 até 63. Jogou 600 partidas pelo Fluminense. Ganhou a Copa Rio de 52. Título esse que o Fluminense tenta até hoje o reconhecimento da FIFA como campeonato mundial. Ele ganhou também o Rio-São Paulo de 57 e 60 e ganhou o Carioca de 51 e 59. Então, o Pinheiro a gente não pode deixar de lembrar. O Pinheiro depois foi treinador e ele viu muitos jovens aparecerem para o futebol, como o Edinho também, né? Meio campo a gente tem o Deco. Deco é o primeiro colocado, habilidade, qualidade, visão de jogo. Jogou no Fluminense de 2010 a 2013, já no fim de carreira. Ganhou o Brasileiro de 2010 e 2012. Ganhou o Carioca de 2012. Um jogador de extrema habilidade. Muito bom jogador, né? Depois ele se envolveu com algumas lesões, teve aquele problema do doping, e aí ele resolveu encerrar a carreira. Rivelino, segundo lugar, cracaço de bola.
tinha uma bomba na canhota, né? Jogou no Fluminense de 75 a 78. Foi campeão carioca de 75 e 76. E campeão mundial de 70. Jogou na máquina tricolor. Tá? Terceiro lugar, Gerson, canhotinha de ouro. Tinha uma precisão nos lançamentos e uma visão de jogo maravilhosa. Foi campeão pela seleção em 1970 e carioca pelo Fluminense em 73. Ele jogou em todos os times, Botafogo, Flamengo, e resolveu encerrar a carreira no Fluminense, onde ainda levantou alguns títulos. Atacantes. Em primeiro lugar, a gente não pode... Vamos falar primeiro dos pontas, né? Os pontas do Fluminense. Quem se destacou como ponta? Pontas. Em primeiro lugar, eu vou botar o Romerito. Ele não era ponta direita, mas era um meio-campo que caía pelo lado direito. Então, para a gente não deixar o Romerito de fora, eu coloquei o Romerito nesses pontas aí. Ele veio em 84 para o Fluminense, fez história, era um meia, mas atuava também pela direita. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 84, Carioca de 85, jogou no Fluminense de 84 a 88, fez 59 gols pelo Fluminense. Tá? Então a gente tem que lembrar do Dom Romero. Segundo lugar, Robertinho, era um jogador de ponta direita, veloz, driblador, goleador. Começou na base do Fluminense em 1980. O Robertinho, quando ele começou, eu lembro também dele perfeitamente quando ele começou. Ele era, na base, ele era centroavante. E aí ele foi deslocado para a ponta direita, que como era um jogador rápido, colocaram ele na ponta direita, no Fluminense, nos titulares, né, no time profissional, e ele desempenhou a função muito bem, continuou ali, e ali ele seguiu carreira na vida dele, mas ele começou como centroavante. Robertinho era um exímio driblador, veloz e muito goleador. Né? Uma passagem maravilhosa pelo Fluminense em 1980. O ataque era Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Era um timaço. Terceiro colocado, eu botei o Zezé. Zezé eu vi jogar, um pontinha branco, tinha uma cabeleira, perninha arqueada, driblador, partia para cima do lateral, infernizava a vida do lateral, era bom cabeceador e também metia seus golzinhos. Então o Zezé ganhou o Carioca de 76 e 80 pelo Fluminense. Morreu em 2008. Tá? Então, grande passagem do nosso Zezé pelo Fluminense. Depois do Zezé entrou o Paulinho no lugar dele. Né? O Paulinho era a reserva do Zezé. Treinadores... atacantes, pessoal. Agora vem os atacantes. Atacantes a gente pode colocar em primeiro lugar o Valdo. O Valdo começou na base do Fluminense em 54 e jogou até 61. Ele é o maior artilheiro da história do Fluminense, com 319 gols. Ele foi campeão da Taça Brasil de 1970. Ele ganhou o Rio-São Paulo de 57 e 60. E uma observação, tá? O Valdo não marcou nenhum gol desses 319 de pênalti. Ele não marcava gol de pênalti, ele nunca marcou gol de pênalti. O estilo dele era rompedor, não tinha muitas firulas, fazia gol de todas as formas, simples e objetivo. Um jogadoraço, Valdo. Segundo lugar, o nosso Fred, Dom Fredon. É o segundo maior artilheiro da história tricolor, porque ele ainda joga. Foi campeão brasileiro em 2010 e 2012, ganhou o Carioca de 2012, ganhou a Primeira Liga de 2016. Ele tem mais de 200 gols com a camisa do Fluminense. Tá? Continua atuando no Fluminense, não em alto nível, mas atuando, e em breve vai encerrar a carreira, né? A sua notável carreira. O Fred, dentro da área, é um dos maiores matadores que eu vi jogar. Terceiro lugar, na minha opinião, eu coloquei o Washington, do Casal 20. O Washington veio para o Fluminense em 83, junto com Assis, e fez história no Fluminense com o Casal 20. Né? Ele ganhou o Brasileiro de 84, ele ganhou o Tricampeonato Carioca de 83, 84 e 85. Ele tinha grande impulsão dentro da área. Ele tinha força e velocidade. Um dia eu estava na geral, no Fluminense e Vasco, o Washington pegou a bola no meio de campo, saiu driblando todo mundo, arrancou, ganhou do zagueiro na corrida, chegou na área, ele driblou o zagueiro, o goleiro veio, ele deu um corte no goleiro e meteu para o fundo da rede. Um golaço, um dos maiores gols do Maracanã. Golaço do Washington. Ele é o 8º maior artilheiro do Fluminense, com 118 gols, em 301 jogos. Morreu com doença degenerativa em 2014.
O Fluminense ainda fez alguns jogos para tentar ajudar o Washington, mas o Washington foi encontrado morto dentro de casa em 2014. Então, mora no céu agora o nosso Washington, juntamente com o nosso Assis, os dois grandes jogadores que formavam o casal 20. Né? Treinadores, pessoal, a gente pode destacar 3. O maior deles, o melhor até agora, um dos destaques como treinador do Fluminense foi o Abel. O Abel tem 326 jogos à frente do Fluminense. É o segundo treinador que mais comandou o Fluminense. Ele ganhou o Carioca de 2005, 2012 e ganhou o Brasileirão de 2012. Tá? Segundo lugar, eu coloquei o Parreira. Parreira é um tricolor de coração. Né? Ele ganhou o Brasileiro de 84 e em 99 tirou o Fluminense da Série C. O Parreira tinha recém ganho a Copa do Mundo de 94, né? E aceitou o convite do Davi Fischel, que era o presidente do Fluminense, e tirou o Fluminense da Série C. Levou o Fluminense ao título da Série C. Então, a gente tem que destacar o Parreira. Excelente treinador. Terceiro lugar, o Ondino Vieira. Ondino Vieira era um uruguaio. Ele veio para o Fluminense em 1938, fez inovações táticas. Ele ganhou o Carioca de 38 e 40. Foi o terceiro técnico do Fluminense com mais jogos. Fez 266 jogos. Morreu em 97. Tá? Gente, então esse foi um momento nostalgia do Fluminense. Quando a gente fala em tamanho de jogadores que passaram pelo Fluminense, e eu ainda deixei um bocado de fora dessa lista aí, eu deixei Conca de fora, eu deixei um monte de jogadores de fora, porque só era para escolher 3. Então eu escolhi 3. Né? Tem uma infinidade de craques aí que eu deixei de fora dessa lista. Tá? Doval, centroavante, Conca, Manfrini e outros mais. Muitos jogadores, gente. Paulo César Caju, enfim. Peço desculpas aos que eu não coloquei. Né? Búfalo Gil, enfim. O Fluminense teve infinidade de craques. Eu destaquei 3 em cada posição. Tá? Mas fica aí o meu abraço para todos os outros que passaram pelo Fluminense com a sua maestria e categoria, que a gente tem que lembrar. Tá? Peço a todos, e hoje em dia a gente vê esse pessoal jogando, né? Não é desmerecer, não é querer pichar, mas dá uma tristeza no coração, não dá, pessoal? Dá uma depressãozinha quando a gente vê esse tipo de futebol que o Fluminense joga hoje em dia e a gente lembrar do futebol que o Fluminense jogava anos atrás. Eu comecei a ver futebol em 1980, 79, 80. Então eu vi o Fluminense aí com um bocado de jogadores bons. Aliás, todos os times tinham seus craques. Né? A gente pode se destacar isso. Não tinha um time que não tivesse um craque. Né? O Fluminense tinha Robertinho, Cláudio Adão, Zezé, Mário, Gilberto, Edinho, enfim, muitos, Paulo Goulart, enfim, depois Paulo Vitor, enfim, o Fluminense tinha muitos talentos. América tinha talento, Botafogo tinha Mendonça, América tinha Luizinho Lemos, depois teve Moreno, enfim. Cada time tinha um jogador que desequilibrava. O Guarani tinha Zenon, e por aí vai, gente. Tinha muitos times com cada um com seus craques. Hoje em dia é difícil encontrar um craque, né? É difícil. Hoje um jogador mediano é chamado de craque, né? E não é. Então agradeço a todos por esse momento nostalgia. Peço para quem gostou do vídeo que se inscreva no canal para a gente fortalecer o vídeo. Cada vez eu poder trazer algo a mais para vocês, né? Algo diferenciado para vocês conhecerem um pouco da história desse clube que tantas alegrias nos deu, né? E eu tenho certeza que vai melhorar, que vai continuar nos dando futuramente. E agradeço a todos. Peço que se inscrevam no canal, que deem um like, compartilhem com amigos, parentes e tricolores de todo o Brasil. Tá bom? Saudações tricolores!